Olá a todos que nos acompanham. Sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Sou Larissa Hack, professora de comunicação do IES, e seguirei junto com vocês no episódio de hoje. Antes de começarmos, gostaria de pedir que, caso esteja acompanhando o YesCast pelo YouTube, deixe seu like, ative as notificações e se inscreva em nosso canal. E caso esteja ouvindo de sua plataforma de áudio favorita, siga o nosso podcast. Assim, você ficará sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Bom, hoje trataremos sobre o reembolso de despesas médicas ao beneficiário pelas operadoras de planos de saúde e os tipos de fraude que ocorrem relacionados a ele. Para contextualizar vocês, o reembolso de custos médicos está previsto na Lei 9656. Falamos sobre ela aqui em diversos episódios. Atualmente, as seguradoras de saúde ofertam planos com essa possibilidade e as operadoras de saúde atuam com a inclusão ou não de uma cláusula contratual de reembolso. Dito isso, é importante que os beneficiários saibam que a operadora de saúde não é obrigada a indenizar o valor integral pago pelo beneficiário. Existem limites e tudo deve ser especificado com clareza nos contratos assinados entre as partes. Mas claro que há exceções. O reembolso integral, por exemplo, está previsto nos casos em que a operadora não viabilize o atendimento na rede credenciada no prazo. Nessa hipótese, a solicitação deve ser feita com comprovação de que o beneficiário precisou do atendimento. Há ainda outras situações em que há possibilidade de reembolso, como em caso de acidente, que o beneficiário não consegue chegar a uma unidade credenciada, por exemplo. Mas não vou citar todas aqui para não me alongar. No entanto, caso queira saber mais sobre o tema, recomendo que acessem a cartilha Disciplinas de Uso, disponível gratuitamente na plataforma de conteúdos jurídicos do IES, o JurisHealth. Para baixá-la, basta acessar www.jurishealth.com.br e selecionar a opção Cartilhas. Então vamos lá. Temos muito a conversar com o convidado de hoje, o Dr. Rodrigo Fragoso, que é advogado criminal e atua em casos de crimes financeiros e em favor de bancos e seguradoras que tenham sofrido fraudes econômicas. Dr. Rodrigo, muito obrigada por estar conosco e seja bem-vindo ao YesCast. Obrigado, Larissa. É um prazer estar aqui com você e com os ouvintes do podcast do ISS. Bom, Dr. Rodrigo, fiz uma breve introdução sobre o reembolso aqui. Então, acho que podemos ir direto ao assunto e começar falando sobre fraudes. Nós já falamos aqui no YesCast como as fraudes prejudicam a sustentabilidade econômico-financeira do setor de saúde suplementar e também dos beneficiários. Poderia nos falar sobre quais são as práticas fraudulentas mais frequentes relacionadas ao reembolso? Sim, claro. As mais frequentes, Larissa, são a divisão de recibo, que é aquela situação em que o valor da consulta é, por exemplo, de R$ 500, mas a operadora só reembolsa 250. Então, o prestador ou a secretária do médico oferece dividir o recibo, o valor, melhor dizendo, em dois recibos. Dois recibos de R$ 250, ao invés de um de 500, que é para a pessoa receber, requerer dois reembolsos ao invés de um. Isso é uma fraude. Além disso, é uma infração ético-disciplinar, assim reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, e no âmbito criminal se pode configurar crimes de falsidade ideológica e estelionato. Uma segunda fraude muito comum é a da falsificação de recibos. Simplesmente o beneficiário falsifica recibo de consulta para receber o reembolso via aplicativo, por diversas formas, seja aproveitando recibos antigos, seja confeccionando inteiramente um recibo falso, novo. Isso configura crime, evidentemente, crime de falsificação de documento particular e estelionato. E uma outra linha de fraude que é muito frequente também, embora não seja especificamente de reembolso, mas atinge as operadoras, é a do empréstimo de carteirinha. Alguém empresta a carteirinha do plano para que outra pessoa, passando por ela, faça o procedimento médico.
Isso é uma fraude que pode levar à responsabilização tanto daquele que emprestou a carteira, como daquele que usou a carteira de outra pessoa. No plano, questão da capitulação penal, você tem crimes de falsa identidade, do artigo 307 do Código Penal, que é justamente atribuir-se identidade falsa, né, de terceiros, e o crime de estelionato. Doutor Rodrigo, essas condutas de fato são graves e podem levar o beneficiário a responder criminalmente, não? Além desta, sabe-se que há outras fraudes ainda mais elaboradas, e algumas até envolvendo grupos criminosos, em que, além da operadora, o próprio beneficiário é vítima. Você poderia nos falar sobre essas fraudes? Sim, Larissa, essas fraudes mais elaboradas preocupam muito o mercado de saúde suplementar. Uma delas é a do falso coletivo, que é uma fraude em que o beneficiário é inserido, muitas vezes sem o seu conhecimento, numa empresa fantasma ou numa empresa em que ele não trabalha. Isso se dá muitas vezes por interesse do corretor em se apropriar de parcela do prêmio, né? Uma segunda linha de fraude é a que a gente costuma ver de laboratórios fantasmas. A pessoa vai numa clínica, o médico indica alguns exames e ela precisa, e indica também um laboratório para fazer a coleta domiciliar gratuita, mas um laboratório que a pessoa não conhece, que a pessoa não vai, e muitas vezes um laboratório que não tem sequer registro na vigilância sanitária. Uma terceira linha de fraude é a que a gente costuma ver nos casos de OPME, que são órteses, próteses, materiais especiais. Nesse caso, o beneficiário é induzido a se submeter a cirurgias desnecessárias ou sem urgência, pelo prestador médico, muitas vezes, que pretende obter vantagens indevidas de empresas fornecedoras de materiais especiais e de órteses e próteses. E aí, quando a seguradora nota alguma solicitação que chama a atenção, pede uma segunda opinião, ou pede simplesmente mais informações, um advogado indicado pelo médico, não um advogado da escolha do beneficiário, mas um advogado vinculado ao médico, alegando uma falsa urgência, né, com base em um relatório que nem sempre está correto, ingressa com uma ação judicial. É um problema sério de judicialização da saúde, muitas vezes predatória, que faz com que o gestor do plano perca a sua capacidade de fazer o seu trabalho de zelar pelo patrimônio comum da massa segurada daquele. É uma situação muito complexa que precisa ser endereçada e tem aí um conflito entre o direito à saúde e o abuso. Nos Estados Unidos, por exemplo, houve uma enorme discussão a respeito de práticas de conflitos de interesses lá entre médicos americanos e laboratórios, de modo que nos Estados Unidos hoje, anualmente, todos os prestadores precisam declarar valores recebidos de, por exemplo, da indústria farmacêutica. É algo que talvez a gente pudesse ver aqui implantado no Brasil. Uma quarta fraude muito comum é a do banco digital. Você sabe, Larissa, que hoje muitos dos nossos dados estão vazados na internet e o fraudador ele consegue abrir uma conta bancária digital falsa em nome do beneficiário nesses bancos digitais que abrem as contas através de aplicativos e consegue muitas vezes também acessar o cadastro da seguradora, respondendo ali as perguntas de segurança e substituir a conta verdadeira da pessoa, aquela que estava lá no cadastro, por uma conta falsa em nome dela, mas que ela não tem conhecimento e que é, obviamente, utilizada pelo fraudador e não por ele. E, na sequência, o fraudador vai e faz uma série de solicitações de reembolso, normalmente através do aplicativo da seguradora, que vão aí ser creditadas na conta bancária falsa. Uma quinta linha de fraude que a gente vê com muita frequência é a da contratação fraudulenta. Também usando os dados pessoais do beneficiário,
muitas vezes a gente vê empresas fantasmas que são criadas com pessoas que não têm nenhuma vinculação com essas empresas e essas empresas contratam planos caríssimos com várias seguradoras. E, na sequência, em nome dessas empresas, dos segurados dessas empresas, que na verdade são pessoas que muitas vezes não têm nem conhecimento de que o nome delas consta como, né, suposto sócio dessa empresa, os reembolsos são requeridos e vão para essas contas digitais falsas controladas pelos fraudadores que eu mencionei anteriormente. E a sexta linha de fraude e última, mais frequente, é a que a gente chama de reembolso sem desembolso, que é um induzimento a erro do beneficiário. O beneficiário acredita que está num prestador referenciado e recebe uma falsa promessa de gratuidade. Doutor Rodrigo, é muito comum a gente encontrar publicidade de médicos, clínicas e laboratórios oferecendo serviços como reembolso assistido. A prática é legal ou fraudulenta? Poderia nos explicar mais sobre? Ela é inequivocamente fraudulenta. Eu mencionei, foi a última linha de fraude, que é a chamada reembolso sem desembolso. Essa fraude, ela viola não só o contrato de plano de saúde, né, o contrato que a pessoa assinou com a sua operadora, a sua seguradora, mas também a própria lei dos planos de saúde, no artigo 12, inciso 6 da Lei 9656 de 98, e a regulação da ANS, porque preciso lembrar que os contratos de plano de saúde são todos previamente aprovados pela agência reguladora, portanto, o conteúdo do contrato é escrutinado e submetido, portanto, a uma avaliação isenta de um órgão do Estado. Recentemente, né, no final do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de declarar, né, expressamente a ilicitude dessa prática no recurso especial 1.959.929, foi julgado no dia 22 de novembro de 2022, relator o ministro Marco Aurélio Belize, e, entre outras coisas, Sua Excelência, o doutor Belize, declarou que essa prática não corresponde à lei, não se pode exigir, não existe, melhor dizendo, um direito ao reembolso sem que o segurado tenha feito um prévio desembolso dos serviços, e chamou até atenção para uma vedação que existe na lei do seguro DPVAT, fazendo uma analogia muito bem feita com a vedação que existe na lei do DPVAT para a cessão de reembolso para terceiros, porque na época dessa alteração legislativa do DPVAT ficou evidenciado que esse tipo de cessão se prestava a uma série de fraudes, o dinheiro acabava não chegando na vítima do acidente, como aqui também não chega no beneficiário. O que acontece nessa prática? Essa prática, muito resumidamente, o laboratório, o médico, a clínica oferece uma gratuidade, como se a pessoa não fosse pagar pelo serviço, e também como se ele, laboratório, médico, clínica, fossem credenciados da seguradora, quando não são, e exige que a pessoa entregue, ceda um suposto crédito do seu reembolso securitário. Muitas vezes exige que a pessoa entregue o login e a senha de acesso ao aplicativo para que a própria clínica faça o procedimento de reembolso. Isso tudo é apresentado como se fosse uma grande vantagem para o beneficiário, mas, na verdade, não tem nada de vantagem. O que acontece na prática é que a clínica ela vai majorar o preço cobrado, vai colocar um preço sempre mais alto, muitas vezes também vai majorar a quantidade de exames, os valores desses exames, para tirar o melhor proveito possível do seu plano de saúde. Ou seja, você vai, acreditando que está perante um médico, está olhando pela sua saúde, na verdade, ser tratado como uma galinha de ovos de ouro, de quem pode ser maximizado esse valor. Doutor Rodrigo, nosso tempo aqui é curto. Então, gostaria de fazer mais uma pergunta e já convidá-lo a fazer suas considerações finais.
Quando o beneficiário deve desconfiar de possíveis práticas fraudulentas? Como os beneficiários e as operadoras podem se proteger de fraudes nos planos? Os beneficiários devem desconfiar sempre que um prestador não credenciado ofereça gratuidade. Isso pode ser um golpe. Você tem o direito de saber o preço e tem o dever de pagar pelo serviço e depois pedir o reembolso. O beneficiário deve conferir se o relatório médico retrata com fidelidade o seu estado de saúde. Também deve conferir se a solicitação de exames laboratoriais corresponde a efetivamente o que você precisa fazer e questionar o médico se algum exame parecer desnecessário. De outro lado, deve sempre preferir o laboratório do plano, que é um laboratório que é conhecido da rede, é um laboratório que vai te dar segurança sanitária, qualidade de tratamento da sua amostra e assertividade dos resultados. O beneficiário deve desconfiar sempre que um prestador solicitar os dados de acesso ao aplicativo da seguradora. Login e senha são pessoais e intransferíveis. Quando contratar um plano, sempre exigir cópia da apólice, das condições gerais, conferir se o nome na carteirinha está correto, se existe alguma empresa, se a empresa que trabalha consta efetivamente ali na carteirinha. Deve pagar boleto para a seguradora, nunca pagar boleto para terceiros. E sempre desconfiar desses profissionais que olham você não como paciente, mas como uma fonte de renda. Nesses casos de judicialização, fica evidenciado que você acaba aceitando um trabalho de um profissional que indica, às vezes, um advogado que não está necessariamente olhando pelo seu interesse, mas sim pelo interesse do prestador. De outro lado, as operadoras podem reforçar os seus mecanismos de duas formas. Primeiro, melhorando os controles internos, né? Aprendendo com a fraude, investindo em tecnologia. Hoje em dia, há instrumentos de defesa tecnológicos, de guarda, coleta e guarda de dados de acesso a aplicativos, chamados cookies. Você tem que guardar, os operadores têm que guardar os dados de navegação, de internet, linha telefônica, biometria, número de IP. Né? Existem softwares hoje em dia que são capazes de recusar solicitações de reembolso feitas pelo mesmo dispositivo eletrônico em nome de pessoas diversas. Existem outros softwares que fazem a conferência de documentos digitais e automaticamente recusam documentos rasurados ou em duplicidade. Mas, principalmente, as operadoras têm que se aproximar do beneficiário. Elas têm que prover informação de qualidade, abrir canal de denúncia. O beneficiário precisa efetivamente confiar na operadora. E, por fim, eu acrescentaria aqui um papel importante da ANS. A ANS, um bom exemplo disso é a notificação de intermediação preliminar, a chamada NIP. As NIPs têm sido usadas muitas vezes não como um instrumento de proteção do consumidor, que é para que elas se propõem, mas sim como um instrumento de pressão contra as operadoras. A ANS pode e deve estar atenta a esse tipo de prática. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui no IEScast. Gostaria de fazer mais alguma consideração? Não, eu gostaria apenas de agradecer a oportunidade, desejar a todos muito sucesso. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do IEScast, podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. O IEScast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube do IES. Muito obrigada a todos que nos ouviram e até o próximo episódio.